Olá, muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é terça-feira, Celso Cardoso? Sabe o quê? Hoje é 7 de abril, dia do jornalista. Parabéns para todos os jornalistas, para a nossa equipe. Parabéns, Celcinho. Parabéns para todo o nosso time aí do esporte, do jornalismo, que está fazendo esse plantão da saúde coronavírus junto, com muito carinho para você, levando informação de qualidade para você que está em casa, para a sua família. Hoje nós vamos conversar ao vivo por Skype com a médica infectologista Raquel Moarec, da Redditor, sobre as estratégias de prevenção e combate ao novo coronavírus. Já está no nosso estúdio, aqui na bancada do Plantão da Saúde, Lucas Braga, que é advogado especialista em direito civil, com quem vamos abordar o direito à saúde e dos consumidores durante a pandemia. E ainda nessa edição, vamos saber como é feita a higienização no transporte público de São Paulo, que continua em atividade, e a grave situação dos mais de 24 mil moradores de rua de São Paulo que se aglomeram no centro da capital. Antes, tem dicas. Voltamos e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e na capital. Bom, no total são 13.717 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 667 mortes no Brasil. A taxa de letalidade está em 4,9%. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 5.682 casos e 371 mortes. Na capital, são 4.258 notificações e 296 óbitos. Com isso, a cidade de São Paulo registrou hoje o recorde de mortes por coronavírus e uma média de 3 confirmações da doença por hora. No país, são mais de 100 mortes em um dia, um recorde. Até ontem, eram 553 mortes no Brasil, sendo 304 óbitos no estado de São Paulo e 244 na capital paulista. O número de registros da doença também cresceu. Foram notificados mais 1.600 casos no país de ontem para hoje. Olha só, o governo de São Paulo, João Dória, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a instalação de um novo hospital de campanha, desta vez no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, mais conhecido como Complexo Ginásio do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Exemplo dos outros 2 hospitais desses moldes, o do Pacaembu e do Anhembi, o local também vai receber pacientes suspeitos e confirmados do novo coronavírus e vai trabalhar de portas fechadas. O repórter Osmar Garrafa está ao vivo e tem outras informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. É isso mesmo. Hoje, mais uma entrevista coletiva do governador João Dória no Palácio dos Bandeirantes e a confirmação da construção de mais um hospital de campanha. São Paulo terá, então, 3 hospitais de campanha no combate à Covid-19. O do estádio do Pacaembu, que já está em funcionamento, com 200 leitos para atender pacientes com baixa e média complexidade. O do Anhembi, com mais 1.800 leitos, deve ser entregue à população já a partir da próxima quarta-feira, não é? Ficando à disposição aí com toda a equipe médica. E agora veio a notícia hoje, inclusive a gente já observa aqui no estádio Ícaro de Castro Melo, já iniciou a montagem de um novo hospital de campanha com capacidade para 240 leitos, numa área de 7.500 metros quadrados, e esse hospital deve estar à disposição da população, com portas fechadas, como você bem destacou, a partir do dia 1º de maio. Aqui vão trabalhar 800 profissionais da área da saúde, confirmou o governador. O investimento do governo ajudando a prefeitura da cidade de São Paulo gira na casa de 42 milhões de reais. O governador João Dória, hoje pela manhã, também anunciou que o governo vai distribuir 1 milhão de cestas básicas para a população de baixa renda. É o programa solidário. Este programa vai beneficiar 4 milhões de pessoas de baixa renda. O projeto tem um custo de 110 milhões de reais, Celso, e terá apoio de 48 grupos de empresários. Vamos acompanhar o que disse o governador João Dória sobre esse projeto solidário. Primeiro anúncio de ordem social, o lançamento do Alimento Solidário, programa do governo de São Paulo, que vai distribuir, a partir do próximo dia 17 de abril, 1 milhão de cestas do alimento solidário.
Isto vai atender 4 milhões de pessoas em situação de pobreza no nosso estado. Neste primeiro momento, todo o investimento para estas cestas, que alcança 110 milhões de reais, vem do setor privado. É uma contribuição de dirigentes de empresas brasileiras e internacionais solidários com os que mais precisam neste momento. As famílias são aquelas registradas no Cadastro Federal de Programas de Assistência Social, que permite um controle adequado e que as cestas sejam destinadas a quem efetivamente precisa. As cestas terão a sua distribuição prioritária na capital de São Paulo, na região metropolitana e, na sequência, para o interior do estado e o litoral. Bom, dá uma boa noite, né, para o Osmar Garrafa. E já é o terceiro hospital de campanha que está sendo construído. Então, São Paulo está fazendo direitinho a lição de casa para evitar o colapso do sistema de saúde, até porque o pico da doença está para chegar final de abril, início de maio. Quando a gente vê essa quantidade de hospitais sendo construídos, né, no Ibirapuera, no Pacaembu, a gente fala, gente, o que vai acontecer? Porque, por enquanto, parece que um lado a gente ouve notícias falando, não, isso mostra que São Paulo está se preparando direitinho. Lá no Rio, falar, os hospitais estão às moscas, nem sei, a gente recebe tanta informação, então você tem que assistir o plantão de saúde para saber o que é verdade e o que é boato, o que é fato. E não acreditar em fake news. É verdade, porque chega muita besteira por WhatsApp, eu nem abro mais, que é para não me desinformar. Ainda que reduzido, o transporte público continua em funcionamento em São Paulo. Só que agora a limpeza, que já era rigorosa, é feita mais vezes ao dia com produtos mais potentes. Veja com Jonas Campos. Funcionários da área da limpeza, linha de frente no combate ao novo coronavírus, redobram a atenção para amenizar os riscos de contaminação da Covid-19 no transporte público. Apesar da queda brusca e esperada no número de passageiros decorrente do isolamento social, a higienização foi intensificada nos principais meios de locomoção da população paulista, como garante o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. O nosso monitoramento tem sido por faixa de horário. A cada hora de todos os dias nós temos monitorado para que haja ou para que possa se haver a injeção de novos trens, a cobrança por ônibus, por um aumento da operação, para que a gente possa garantir uma operação segura aos trabalhadores que estão em funções essenciais e, sobretudo, um transporte de qualidade com uma higienização, com uma limpeza interna da superfície onde as pessoas tocam e também nos terminais. Segundo o secretário, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos teve uma baixa de 73% no movimento de usuários e pretende dar conta dessa demanda reduzida com 65% da frota. Os trens da CPTM são higienizados com a mesma frequência e cuidados de antes, mas agora com o uso de desinfetante hospitalar. Intensificou a limpeza em todos os itens que a gente percebe que o usuário, né, o passageiro, no caso, toca. Então a gente intensificou a limpeza nesses itens, adicionou um produto aí bactericida, né, desinfetante hospitalar, de uso hospitalar. Então a gente está fazendo esse trabalho aí. No metrô, a redução média foi de 80% nas linhas azul, verde e vermelha, 81% na linha amarela e 76% na lilás. Independente do movimento, a turma da limpeza entra no vagão e segue viagem com os demais passageiros. Uma higienização que começa na cabine e garante a limpeza de todos os pontos que podem ser tocados pelos usuários. Os ônibus passam por procedimento parecido. Além da lavagem habitual, feita ao fim de cada dia, os veículos agora fazem rápidas paradas quando passam pelo terminal, para a manutenção da limpeza. Evitar aglomerações tem sido um dos desafios enfrentados pelo setor de transporte público. Nesta terça-feira, a Prefeitura de São Paulo colocou nas ruas mais 312 ônibus, deixando a frota com quase 50% de veículos que normalmente circulam pela cidade. Mais ônibus para garantir uma distribuição maior de passageiros em tempos de pandemia. Esse acréscimo foi na SP-Trans, na operação municipal, para que a gente consiga ter também mais qualidade do ponto de vista que não haja aglomeração de pessoas na operação do transporte público municipal da cidade de São Paulo.
Pouca gente na rua e máxima higiene para quem de fato precisa sair de casa e utilizar o transporte público. Essa é a meta, possível de ser alcançada graças a essas pessoas, fundamentais no combate ao novo coronavírus e que, além de preservar a saúde de todos, deixam um legado, que os novos hábitos sejam incorporados no futuro. Eu acredito que vai ser uma implementação que se tornará uma constante. Haja vista o volume de pessoas, de passageiros que temos no dia a dia e uma introdução de uma nova cultura. Esse é um paradigma que nós enfrentamos de modo surpreendente e que nos deixará, sim, boas aplicações, tal como esse da higienização das operações no decorrer do dia. Agora nós vamos à nossa primeira entrevista do dia ao vivo por Skype com a médica infectologista Raquel Muarrec da Rede DOR, que vai falar sobre as estratégias de prevenção e combate ao novo coronavírus. Doutora, boa noite, bem-vinda aqui ao Plantão da Saúde. Boa noite, doutora. Nós vimos aí na matéria do Jonas que os ônibus, os trens, os metrôs de São Paulo, eles redobraram, né, os cuidados com a higiene. Qual o impacto dessas medidas para a prevenção da contaminação pela Covid-19? Boa noite, Michele, Celso, vamos lá. Existe uma transmissão já sustentada desse vírus no país, principalmente na cidade de São Paulo. Isso quer dizer, eu tenho uma transmissão que eu não sei de onde ela vem. Então, eu não tenho mais a rastreabilidade desse vírus. Então, fazer a limpeza, a higienização, diminui a presença dele e o nosso rastreio, o nosso passar e pegar e transmitir para uma outra pessoa ou ficar doente. Doutora Raquel, eu queria aproveitar que os números são os números mais recentes, divulgados pela Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, perdão, e tivemos pela primeira vez mais 100 casos num prazo de 24 horas, 114 casos. Esse número, apesar das mortes, infelizmente, é um número que está dentro daquilo que se esperava, está abaixo, está acima. Como está o avanço da doença no Brasil? Olha, Celso, o que eu percebo é o seguinte, a gente ainda está em falta de um número de exames para que a gente tenha um número ideal ou pelo menos perto do qual é a quantidade exata de pacientes doentes. Não só doentes, como os infectados no geral. Então, a gente não tem exame naqueles assintomáticos ou pouco sintomáticos. Se a gente pensar idealmente, se eu tenho uma porcentagem de doentes que eu estou com diagnóstico, eu tenho 10 vezes mais disso, né, que seria os 80% circulando. Então, essa doença, ela precisa ter realmente esse grau de isolamento e esse grau de higienização para diminuir a transmissão para pessoas que possam apresentar gravidade. Perfeito. Então, no caso, não dá para relaxar na questão do isolamento neste momento, né, doutora? Então, olha, existe várias formas da gente pensar. No papel ideal, eu gostaria muito de fazer um isolamento vertical, onde eu tivesse a análise de quem são as pessoas que transmitem, né, testando todo mundo com exames e sabendo quem pode estar pior clinicamente, vamos dizer assim. Então, eu sei quem vai ter fator de risco, vai ficar em casa, e quem está transmitindo vai ficar em casa. Então, isso seria um isolamento vertical ideal. Quando eu não tenho o nível sorológico de toda a população, eu preciso manter um isolamento horizontal para diminuir o risco, né, de todo mundo que está na rua. Doutora, e a questão dos deliveries? Como que a gente vai? É seguro pedir comida delivery em casa? Olha, o que nós temos é o seguinte, se é uma pessoa que está contaminada ou não, vai receber uma comida, né? Vamos dizer, ser transportado por alguém, nós temos um prazo de 15 minutos que a gente fala, em média 15 minutos para pegar esse pacote, levar para a sua área de serviço, você tirar a embalagem secundária, lavar as suas mãos adequadamente e modificar essa comida da onde você está para um recipiente na tua casa. Então, não tem problema eu receber nada via delivery, desde que a gente tenha a ciência de que eu tenho a mão, eu não posso pôr a mão no rosto, e eu transporto essa coisa para minha casa e tiro das embalagens que ela veio da procedência.
Doutor, esse vírus representa muita novidade para a comunidade científica, para os médicos também. E muito se fala que uma vez infectado, depois de curado, a pessoa estaria imune à doença. Mas já vimos também casos, de repente, pessoas que foram curadas e deram positivo novamente para o vírus. É possível alguém que já foi contaminado ser contaminado novamente? Existe com precisão uma resposta para essa questão? Celso, você tem a chave de ouro, que seria. Então, é o seguinte, existe um exame agora saindo, que é a sorologia, né, para o Covid, onde eu analiso idealmente o anticorpo. Ele é uma dosagem de IgA e IgG. Só que este exame, ele ainda não está em larga escala no país, idealmente ele tem que ser testado aos profissionais de saúde para saber o quanto eles podem voltar para a frente de trabalho. Existem vários testes, inclusive testes que o município de São Paulo comprou, que são mais de 100 mil testes. Esses testes, eles têm o IgA, IgG e IgM, é um teste rápido. Ele ainda não é muito validado internacionalmente, mas é um exame bom para nos ajudar a ter uma ideia de como está São Paulo em relação aos portadores pouco sintomáticos ou que já estão saindo do quadro e podem voltar para a frente de trabalho. Perfeito. Doutora, eu não sei se a senhora está no hospital agora, mas a senhora tem colegas e também trabalha, né, em diversos hospitais. Pelo que a senhora tem visto, como que está a situação dos hospitais em que a senhora trabalha e que a senhora tem os seus colegas? Olha, o parâmetro que a gente pode falar é o seguinte, o hospital cheio, né, ele já é um termômetro que eu preciso manter o isolamento. Então, eu acho que, por exemplo, eu cheguei a ver durante um dia mais de 30, 35 pacientes positivos, né? Então, hoje eu tenho em torno de 20, acho que em torno de uns 25 positivos internados, não só em um hospital, mas em vários. Isso quer dizer, para um profissional isso, então é exaustivo a entrada, a paramentação, a retirada e o medo de você errar na paramentação. Então, esse é o erro, por isso, em torno de 20% a 25% que nós estamos tendo aí de profissionais da saúde positivos. Então, são cuidados que a gente vai precisar aprender a ter e a população nos ajuda a ficar em casa para eu não ter tanta loucura no atendimento. Muito obrigada, doutora Raquel Moarec, que é médica infectologista da Rede DOR, anos de experiência na área, participa constantemente aí de diversos programas de televisão, esclareceu diversas dúvidas aqui no Plantão da Saúde e a gente espera a senhora novamente para participar com a gente aqui, tá bom, doutora? Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, viu? Obrigada. E o presidente Jair Bolsonaro cedeu aos apelos de políticos da população e não demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas a pergunta que fica é, se alguma concessão foi feita para que o ministro continuasse no cargo? Quem sabe tudo é a repórter Sabrina Pires. Ela tem mais informações ao vivo. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, boa noite a todos. A concessão do Ministério da Saúde tem nome e sobrenome, isolamento flex ou flexibilização do isolamento. Aliás, uma medida que contraria um estudo divulgado hoje pela comunidade científica, assinada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que fala que o isolamento social precisa ser total. O que aconteceu? Ontem, durante aquela reunião, onde estava sendo decidido se Mandetta ficava ou não, onde os militares também fizeram uma intervenção e conseguiram convencer o presidente Jair Bolsonaro a manter o ministro da Saúde. Nesse mesmo momento, estava tendo aquela coletiva que tem toda a tarde e o secretário de Vigilância da Saúde, Wanderson de Oliveira, fez um anúncio desse isolamento flexível ou flexibilizar esse isolamento a partir do dia 13 de abril. Como é que funciona? Ele disse que lugares onde a estrutura hospitalar não foi alcançada, atingida em 50% com a nova doença, esses lugares podem fazer a transição do isolamento total para o isolamento seletivo
só daquelas pessoas que estão no grupo de risco, ou seja, as pessoas que têm mais de 60 anos ou com doenças crônicas. Esse anúncio, então, foi feito enquanto o ministro estava na reunião. Mais tarde, quando o ministro saiu dessa reunião e foi falar com os jornalistas, ele anunciou que ficava no cargo, mesmo tendo as gavetas dele limpas no gabinete do Ministério. Ele falou que permanecia e que o isolamento de agora ainda é o distanciamento social e que a gente ainda não fez quarentena real, lockdown, que é o isolamento absoluto. Ele falou que isso ainda não aconteceu em lugar nenhum do país e que, se for necessário, essa medida será tomada. O ministro voltou agora à tarde, está falando nesse momento com os jornalistas, falando sobre a situação da Covid-19 no Brasil, e ele ressaltou que a população pode ajudar também ajudando os hospitais. Ele falou que está faltando equipamento, a gente já está sabendo disso, mas ele falou que aquelas máscaras mais estruturadas, N95, quem tiver em casa, se puder, levar para os hospitais, porque os profissionais de saúde estão sofrendo sem proteção e isso pode ser realmente perigoso. Voltamos com vocês, Michele, Celso. Obrigada, Sabrina. Tá vendo? É exatamente o que a doutora Raquel falou anteriormente. Temos de 25% a 30% de profissionais da saúde infectados. Está faltando equipamento para os profissionais da saúde. O governo federal lançou hoje o site e o aplicativo para o cadastro de informais que terão direito ao auxílio emergencial no valor de R$ 600. Os primeiros a sacar o benefício, apelidado de Corona Voucher, serão os que já estão no cadastro único do governo. 15 milhões de pessoas devem se cadastrar apenas hoje. A equipe econômica estima que o programa de socorro aos trabalhadores vai custar 98 bilhões de reais aos cofres públicos. Serão pagas 3 parcelas no valor de R$ 600 a trabalhadores informais impossibilitados de trabalhar por causa da pandemia do novo coronavírus. Os primeiros a receberem, já na próxima quinta-feira, serão aqueles que já constam no cadastro único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família e que têm conta nos bancos públicos, como o do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para os beneficiários do Bolsa Família, os saques ocorrem nos últimos 10 dias úteis de abril, seguindo o calendário regular já existente. Durante o lançamento do programa, em Brasília, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do DEM, justificou a demora para a liberação dos recursos, desde sua aprovação. A lei foi promulgada dia 3, hoje é dia 7. E nós já temos um esforço gigantesco, porque a lei, volto a dizer, a lei é muito complexa e a lei criou dificuldades muito grandes para a sua execução. É muito fácil dizer, já tem a lei, faça. Agora, é muito complexo poder reunir todas essas informações, poder encontrar os elegíveis, aqueles que têm direito, e o presidente Bolsonaro nos determinou que nós pudéssemos fazer o máximo no menor tempo. Já os trabalhadores informais sem carteira, os microempreendedores e os contribuintes individuais do INSS terão que baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, lançado hoje pelo governo, e fazer o cadastro online. Para esses profissionais, o dinheiro deve sair em até 5 dias úteis após a inscrição. Quem tem dúvidas sobre o programa pode ligar de graça para o telefone 111. Para quem não tem nenhum banco, a Caixa informou que vai abrir contas digitais gratuitas. Por elas, os usuários não poderão, num primeiro momento, fazer saques em espécie, mas apenas pagamentos de boletos de consumo e transferências sem custo. A estimativa da Caixa é que mais de 30 milhões de contas digitais sejam abertas. O cronograma de saque só será divulgado na próxima semana. Quem não tem conta também poderá retirar o benefício em casas lotéricas, mas a ideia é que se evite ao máximo o deslocamento até as agências físicas. Lembrando que para ter direito ao auxílio, os beneficiados devem ser maiores de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou de seguro-desemprego e ainda ter renda familiar mensal individual de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários. Pelo CPF, o próprio aplicativo irá identificar quem pode receber o auxílio.
Motoristas de aplicativo e taxistas não serão contemplados nessa primeira fase do programa que prevê o auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais. O Senado aprovou ontem, em sessão virtual, a inclusão destes profissionais, mas para entrar em vigor, a emenda ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, as duas categorias sofrem com os impactos econômicos pela pandemia. E não será pequeno. Para se ter uma ideia, a Associação Brasileira das Locadoras de Veículos estima que mais da metade dos motoristas que trabalhavam com carros alugados vão devolver os veículos. Veja com Jonas Campos. O Eduardo trabalha há 4 anos como motorista de aplicativo. Com a pandemia, o número de corridas dele na semana caiu em torno de 70%. Estava fazendo em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por semana. Hoje caiu para R$ 600. O movimento nas ruas diminuiu e isso afetou diretamente o bolso dos motoristas. A estimativa é de que mais da metade dos condutores que trabalhavam com carros alugados devolveram esses veículos. Resultado, crise também para as locadoras, que encheram, não de clientes, mas de carros não mais utilizados. Problema grande para um país que tem mais de 10 mil locadoras com uma frota de quase 998 mil veículos e que vinha com o setor em ascensão. Só em 2019 foram realizadas 49,6 milhões de diárias de locações, um crescimento de 15% em relação a 2018. E em 2020, a baixa já é considerável, como explica o presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, Paulo Miguel Júnior. Em torno de 90% da nossa operação foi reduzida na parte de locação diária no balcão, né? E na parte de contrato, a gente está tendo uma redução em torno de 20%. As locadoras, vendo essa crise que demanda de devolução de veículos, fizeram uma proposta para os motoristas parceiros, né, os mais antigos, de fazer um desconto de 40% na mensalidade. Na verdade, pagamento semanal nós fazemos. Enquanto algumas locadoras facilitam os aluguéis de veículos para pessoas físicas, que representam 48% do mercado, a Associação das Empresas do Setor luta para conseguir entrar na lista das atividades essenciais, aquelas que não podem parar, mesmo durante a pandemia. Alguns estados e municípios já aderiram a essa essencialidade, mas alguns ainda não. O que nós estamos mostrando para eles é que as locadoras não locam só para pessoas físicas no balcão, mas nós atendemos pessoas jurídicas e nós alugamos ambulâncias. Nesse momento, muitos laboratórios estão complementando suas frotas para atendimento à realização de exames e transporte de exames através de veículos de locadoras, né? O governo deveria, com as empresas de aplicativo, entrar em um acordo com a gente, né? Porque nós somos uma cadeia importante dentro do sistema agora, né? De levar os profissionais de saúde até seus endereços. Sem a movimentação habitual de trabalhadores no centro de São Paulo, os grupos de moradores de rua chamam ainda mais a atenção. Se para eles já é difícil sobreviver em dias comuns, a epidemia do novo coronavírus agrava essa condição. E além das precárias condições de higiene, eles ainda sofrem com escassez de comida, resultado de portas fechadas no comércio e de menos gente circulando. Nessas horas, a solidariedade tem papel fundamental. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os moradores de rua se veem em situação ainda mais vulnerável, pois dependem de doações para se alimentar. Em São Paulo, existem mais de 24 mil pessoas morando nas ruas, das quais 3 mil têm mais de 60 anos e fazem parte do grupo de risco. A Prefeitura de São Paulo prometeu ampliar a rede de acolhimento, com abrigos emergenciais e exclusivos para aqueles que têm suspeita da Covid-19. A organização Médicos Sem Fronteiras, em parceria com outras instituições, realiza um trabalho que contempla consultas médicas para a detecção de casos suspeitos do novo coronavírus e faz a triagem e o encaminhamento de doentes em estado grave para hospitais. Para a higienização, ainda que precária nas ruas, os moradores passarão a contar com álcool em gel e pias instaladas em pontos de grande circulação na região central de São Paulo. Para amenizar a fome, marmitas são distribuídas diariamente no almoço e no jantar pela Associação Franciscana, uma das parceiras do Médicos Sem Fronteiras.
Eu agradeço a Deus e ao por eu estar tendo uma degustação. Buscar o que comer nem sempre é fácil para quem mora na rua. Em tempos como esses, fica ainda mais difícil, já que o número de pessoas na rua diminuiu consideravelmente. E ter uma alimentação adequada é fundamental para evitar não só o novo coronavírus, como outras doenças. Por isso, a importância da solidariedade em um momento tão difícil como esse. Os Guerreiros da Solidariedade, um grupo de amigos que se reúne para ajudar moradores de rua, é uma iniciativa que começou pequena, mas está crescendo. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Isso acaba ajudando muito, um amigo falando com o outro, vamos fazer e, né, acontecer. A gente começou com 200 marmitas, foi para 300, hoje são 500, né, por dia. E a ideia é almoço e jantar, né? A gente faz o almoço e a gente faz o jantar também. E a ideia é chegarmos a esse número aí a 1.000, 1.500, né? Isabel fala da importância de ações como essa em meio à pandemia. É muito importante que nesse momento de dificuldade, cada um faça a sua parte, olhe o próximo com empatia, que cada um doe uma dose de amor, para que a gente consiga diminuir esse momento de muito sofrimento e de dor. Adriano é comerciante, trabalha no Brás, mas teve que fechar a loja. E ao invés de ficar em casa, resolveu sair e ajudar, o que para ele é gratificante. Eu acho que não tem cansaço quando você faz aquilo que você gosta e faz principalmente com amor, né? A gente tenta colocar um pouco de amor, um pouco de tudo aquilo que a gente não consegue dar pessoalmente, que a gente conseguiria transferir num abraço, mas a gente está tentando transferir dentro de uma marmita. E é assim, com solidariedade, que essa rede do bem espera conseguir superar as adversidades causadas pela pandemia. Sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Quem quiser ajudar o projeto Guerreiros Solidários, é só entrar em contato através do telefone 98510-7460. E a Prefeitura de São Paulo? Não, só falar que para quem está em casa, né, se puder ajudar, aproveitar e ajudar, esse tipo de iniciativa é fundamental para essas pessoas que estão nas ruas e é um tipo de iniciativa que salva vidas. Mas você tem o contato desse pessoal? Acabamos de passar agora. Já passou na matéria, né? A Prefeitura de São Paulo lançou hoje um programa de arrecadação de cestas de alimentos e higiene para a população vulnerável. Durante a coletiva de apresentação do trabalho, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, criticou o projeto de lei que quer prorrogar o pagamento do IPTU. A iniciativa batizada de Cidade Solidária vai distribuir cestas básicas, kit de higiene e limpeza, refeições e fará complementação de renda através de cartões e aplicativos de celular. A ação acontece em parceria com a Cruz Vermelha, que disponibilizou também leitos de seu hospital para pacientes da Covid-19. Nós temos lá hoje disponível para a Prefeitura um hospital de 50 leitos, dos quais são 20 leitos de UTI. Está vazio, esperando, se por acaso tiver pacientes de coronavírus, ele vai estar completamente disponível. Nós temos também montado hoje um espaço de 2.100 metros quadrados, que vai ser feita a linha de montagem de até 20 mil kits por dia, kits de higiene, limpeza, alimentação, o que for necessário, o que a Prefeitura precisar, a gente está montando. A Prefeitura vai instalar 8 pontos de arrecadação que vão funcionar como um drive-thru solidário para a população deixar os donativos. Informações sobre locais e produtos solicitados no telefone 156. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o prefeito disse que a cidade já gastou R$1 bilhão na área da saúde por causa da pandemia e estima que a queda de arrecadação seja de R$3 bilhões por causa das medidas de isolamento social. E Covas disse ser contra o projeto de lei que pode permitir que a população adie o pagamento de tributos municipais, incluindo o IPTU, por 180 dias. A Câmara Municipal discute um pacote de regras para a proteção da atividade econômica na cidade, e a que inclui a prorrogação do vencimento do imposto é uma delas. O IPTU, ele tem já uma regra, uma lógica de distribuição de riqueza na cidade de São Paulo. Paga mais IPTU quem tem mansão nos Jardins. É praticamente isento de IPTU quem mora em bairros mais afastados do centro da cidade de São Paulo. Portanto, prorrogar o pagamento de IPTU é, acima de tudo, beneficiar a população das classes A e B em detrimento da população das classes D e E.
Prorrogar IPTU significa a prefeitura não ter dinheiro para poder ter hospital municipal de campanha, a prefeitura não ter dinheiro para poder comprar a cesta básica, né? Ou seja, beneficiar a população mais rica e deixar a população mais carente sem esse tipo de amparo. Bom, vamos agora à nossa segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o Lucas Braga, que é advogado do escritório Freire e Braga, especialista em direito civil. E com ele a gente vai abordar o direito à saúde dos consumidores em tempo de coronavírus. Qual a orientação para quem tem os sintomas e não está conseguindo autorização do convênio médico para realizar o teste da Covid-19? Você me responde daqui a pouquinho, porque a gente está com um problema no seu microfone, enquanto a gente faz os ajustes necessários, né? Olha, deixa eu chamar o WhatsApp. Aproveita, faz isso. Olha, o doutor Lucas está aqui. Você que está em casa pode participar do nosso bate-papo através do WhatsApp 11 99479 1633. Grava um vídeo com o celular deitado, porque aí fica mais bonitinho na tela. Uma pergunta de 10 segundos, beleza? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para estar participando com vocês desse programa tão especial. E tão importante, né? Nesse período de pandemia, esse período tão delicado para todos. É verdade. E com tantas novidades fruto dessa pandemia. Tantas situações novas que nem sempre as respostas já estão na ponta da língua. Infelizmente, muitas respostas ainda não chegaram, né? Nós estamos no aguardo. Ainda. Exatamente. Isso também pela vertente do judiciário. Tudo isso é novo para todos. E em relação a essa situação, né, dos consumidores diante de planos de saúde na Covid-19? Teve uma determinação da Agência Nacional de Saúde existe uma obrigatoriedade, é mandatório a realização do teste. Tá? E o que acontece é que na prática, isso aí resultou uma série de ações. Os hospitais estão respondendo que eles não têm o teste para todos. Esse é o grande problema aí dessa questão da pandemia. Quando nós olhamos essas medidas radicais sendo adotadas, é preciso pensar de uma visão macro da situação. É muito grave para todos, ninguém estava preparado. Então, esse é o ponto crucial. Existe uma obrigatoriedade, então os próprios hospitais solicitaram, responderam de não cobrar, de não ter uma cobrança extra. Por outro lado, aplicar somente nos casos onde existia já um risco, seja com grupo de risco ou com sintomas, e não para todos. Por exemplo, hoje eu vou participar do programa, gostaria de fazer um teste. Vá até o hospital. Não, infelizmente, isso não está disponível hoje para nós. Aqui seria justamente fazer aquela testagem massiva, né? Maciça na população. E, doutor, em relação à carência, né? Como que funciona o atendimento emergencial para novos associados? Existe carência para o novo coronavírus ou não? Não. Não existe? Não, é categórico não. Nós estamos vivendo um período de, repito, pandemia, de calamidade, já foi decretada a calamidade pública, ou seja, tudo isso aí tem que estar suspenso, superado. Os atendimentos têm que ocorrer normalmente, tá? Quase que diariamente nós somos procurados no escritório. Poxa, está acontecendo tal situação e nós, a princípio, nós estamos orientando a esgotar a via administrativa antes de entrarmos no Poder Judiciário. Por exemplo, recebeu uma negativa do hospital, procure a ouvidoria, procure o órgão corregedor, mas pode ser através do nosso escritório, como representantes legais, mas não a propositura de uma ação, impetrar um mandado de segurança e bate-ponto. Não, porque é outro problema, o judiciário também está parcial, está funcionando, então a gente está tentando ter uma política muito razoável. Eu acho que esse que é o grande X dessa questão nesse momento. O que essa pandemia traz num primeiro momento você falou de fatos novos, novas interpretações e tudo mais, para o mundo está sendo algo novo, isolamento, empresas que têm que ficar fechadas e tudo mais. Qual o maior desafio hoje de quem trabalha com direito diante dessa pandemia que assola o mundo e agora o Brasil? Celso, excelente pergunta. É uma questão que nós estamos vivenciando diariamente e eu acredito muito na razoabilidade. Eu acho que se existisse um princípio hoje que teria que ser valorizado é a questão da razoabilidade. Ontem até teve um caso curioso no escritório, onde nós reagendamos uma festa de casamento.
foge um pouco da questão da saúde, mas é um caso. É um caso, uma festa cara, e nós conseguimos seguir a regra, a premissa de que, poxa, não pode ser onerado o consumidor. Eu não posso impor uma multa pela redesignação. Por outro lado, a advogada da empresa mencionou, poxa, Lucas, mas a festa vai ser daqui 10 meses. Os preços praticados lá na frente também serão outros. Tá. Vamos colocar algum valor pequeno, razoável. De reajuste. E eu achei interessante, tanto que nós fechamos esse acordo. Eu acho que o ponto crucial é essa razoabilidade. Ou seja, ter bom senso. Mediação. Mediação, Celso. Eu acho que é uma boa lição que essa pandemia deixa para a sociedade como um todo. E olhando para a esfera do direito, para o ordenamento jurídico como um todo. Eu acho que é um princípio que está muito esquecido. Eu acho que é importante a gente reanimar isso aí. Todo mundo já parte para a briga, né? Para a briga, para o litígio, e muitas vezes é desnecessário. É muito desnecessário. Então, acho que essa razoabilidade, esse bom senso, essa perde daqui, outro perde lá, um cede daqui, outro de lá. E o que nós estamos falando para todos não há vencedores. Infelizmente, com a pandemia, ela atingiu a todos de uma maneira, uns mais, outros menos, mas ninguém está isento, está afetando a todos. A gente tem que chegar num consenso para a vida seguir adiante. Então, por exemplo, a empresa pode dar férias para os funcionários, mesmo que o funcionário não queira as férias, ela pode dar férias e tem mais um outro grupo de férias que pode ser dado também, é isso, doutor? Sim, na esfera trabalhista há uma série de medidas sendo adotadas, tá? Eu acho que isso, por mais discutido que isso seja, eu acho que nós não temos nem tempo hábil aqui para discutirmos se o governo federal foi 100% correto ou... Eu acho que a intenção foi bacana, de preservação de empregos. Tá? Muita gente está questionando, mas fechou o meu sindicato, chegou ontem, inclusive, teve uma reunião com um grupo de pessoas que nos procuraram, poxa, mas não está certo, nosso salário caiu, e chegou um comunicado via sindicato. E nós abordamos mais uma vez a questão de ser razoável. É melhor ter um salário parcial, foi um acordo que foi feito entre os dois sindicatos, uma redução salarial, do que uma demissão em massa. E no caso de haver a demissão? No caso, porque o governador, enfim, está pedindo para que não se demita. Mas claro, no caso de haver a demissão, o funcionário pode, de alguma forma, questionar isso? Não, né, também, né, doutor? Não, é um direito do empregador. O direito pode ser, por exemplo, se a pessoa está a pessoa é obesa, vamos pegar uma pessoa. Ah, tá. A pessoa já tirou férias. Aí a pessoa vai voltar para o trabalho. Digamos que seria um grupo de risco. Aí a pessoa não pode voltar a trabalhar, teoricamente, porque estaria se expondo, e aí a empresa decide por mandar embora. É um direito que a empresa tem, certo? Sim, a questão é que é sempre a questão da intenção. Eu acho que esse é um ponto crucial. Tá. Eu acho que é muito bacana essa abordagem em rede nacional para abordar isso e mostrar para a população que é um estado de calamidade pública. Não podemos utilizar uma pandemia, algo tão grave, para se livrar de funcionários indesejados. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu acho que esse é o ponto crucial. A gente tem visto também as pessoas ou estão com medo de ficarem doentes, de pegar a Covid-19 ou de repente de perder o emprego. Claro. O senhor falou da demissão, que é um direito da empresa, mas um caso de quarentena e o funcionário, por exemplo, ele está contaminado, está infectado. Ele também... Ele tem como questionar uma demissão quando doente? Sim, porque ele está sendo excluído no momento que ele mais precisa de amparo. Muito pelo contrário. A quarentena, existe previsão para isso, é possível esse afastamento, tá? O que não pode ser, como eu disse anteriormente, é utilizar essa pandemia, utilizar uma situação grave como uma desculpa para uma demissão. Isso está totalmente vedado. E muitas pessoas, infelizmente, vão procurar a justiça, sabe? Após. Porque não é uma conduta correta. Isso não pode ser considerado normal, aceitável. Bom, daqui a pouquinho o doutor Lucas Braga, advogado do escritório Freire Braga, volta a falar com a gente. Agora nós vamos falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso giro de notícias.
Ainda sem uma data de retorno no horizonte das competições aqui no Brasil, os dirigentes esportivos seguem tentando lidar com as consequências econômicas da paralisação dos campeonatos. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a criação de um fundo de 19 milhões de reais para ajudar os clubes da série C e D do Campeonato Nacional e também os times da primeira e segunda divisão do futebol feminino. A distribuição dos recursos será a seguinte: 200 mil, olha a tosse, meu Deus, 200 mil para cada uma das 20 equipes da Série C, 120 mil para os 68 times da Série D e para as 16 agremiações da elite feminina, 50 mil para as 36 equipes da segunda divisão feminina e mais 120 mil para cada uma das federações estaduais. E ainda sobre esse assunto, os clubes só fazem parte dos estaduais e não estão nas séries C e D. Também pedem à CBF uma ajuda financeira porque elas não fazem parte desse grupo que vai receber o dinheiro da entidade nacional. O governo do Japão decretou estado de emergência nesta terça-feira diante do crescimento dos casos de contágio pelo novo coronavírus no país. Em decorrência disso, a exibição pública da chama olímpica que acontecia na cidade de Fukushima foi suspensa por tempo indeterminado para acabar com as aglomerações que se formavam no local. Vale lembrar que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021 e eles demoraram muito para tomar essa iniciativa. E olha que engraçado, na semana passada eu ouvia no rádio que no Japão os índices eram bons, que por causa da higiene, porque japonês deixa o sapato fora de casa, ele se cumprimenta, não é tão efusivo na hora de se cumprimentar, e agora a situação já mudou, né, no Japão. Então a situação muda semana a semana. Por isso não pode afrouxar isolamento. Não pode. Os organizadores do Masters 1000 de Madrid, um dos mais importantes torneios de tênis da temporada, encontraram uma solução para a realização do evento. O campeonato será disputado online, com 16 tenistas na chave masculina e mais 16 na chave feminina, que vão se enfrentar virtualmente no jogo World Tour Tennis, disponível para o console PlayStation 4. Olha que legal! A competição acontecerá entre os dias 27 e 30 de abril. Aí ele tem que ser bom no jogo do videogame, né? E, aliás, na Fórmula 1 eles também estão fazendo isso. Os pilotos da Fórmula 1, no final de semana, eles também se reuniram e fizeram um jogo lá, não sei o nome do jogo, mas fizeram toda uma corrida, né? Uma forma de entreter o público, Celso. Isso aí. E saindo do mundo virtual, cada vez mais eventos esportivos são adiados ou cancelados. A MotoGP anunciou nesta terça-feira que as etapas da Itália e da Espanha serão remarcadas. Com o cancelamento da prova do Catar e os adiamentos na Tailândia, Estados Unidos e Argentina, já são 6 as corridas afetadas. O chefe da categoria, Carmelo Espeleta, já admite a possibilidade de cancelar toda a temporada 2020. E os atletas seguem se mobilizando para ajudar no combate ao novo coronavírus. O iatista Robert Scheidt, maior medalhista olímpico do Brasil e classificado, né, para disputar a 7ª Olimpíada da carreira dele, vai assinar uma série limitada de camisetas que serão vendidas a R$ 110 cada uma. A distribuição dos produtos será feita a partir de junho e todos os recursos arrecadados serão destinados à compra de viseiras usadas por profissionais da área de saúde. A solidariedade também está presente no mundo do futebol. Jogadores e empresários se uniram em uma iniciativa da qual você pode fazer parte. Quem explica melhor é o goleiro Alisson, jogador do Liverpool, da Inglaterra e da seleção brasileira. Eu fui convidado a participar do Desafio Corona e abracei a causa porque acredito que é um ótimo projeto organizado por pessoas sérias e que irá ajudar no combate ao coronavírus. Toda a renda ela será revertida para a compra de materiais hospitalares, na ajuda aos profissionais da saúde e, além disso, nesse momento de crises causadas pelo coronavírus, pela pandemia, é fundamental que olhemos também para as pessoas mais necessitadas e afetadas por essa crise. Além disso, nosso objetivo também é doar kits de higiene e cestas básicas para essas famílias afetadas. O Desafio Corona é um projeto de todos e quanto mais pessoas ajudarem, maior será o tamanho do impacto que teremos.
Se você não conhece sobre a campanha, você pode se informar acessando o site www.desafiocorona.com.br. Explicando para você melhor, você pode doar qualquer valor. Mas você também tem a possibilidade de doar um valor estipulado e você tem a chance de ganhar a camisa autografada do seu ídolo, do seu jogador preferido. E venho aqui também a fazer um convite a todas as empresas para que abracem a nossa campanha junto. Juntos somos mais fortes. Mais uma bela iniciativa, né? Para quem quiser participar, o site desafiocorona.com.br. Doutor, aproveitando que estamos falando, né, de jogadores de futebol e também os contratos estão sendo revistos, clubes propondo redução de salário. Até que ponto tudo isso vai dar discussão jurídica ou tem segurança jurídica no caso? Sim, uma vez que quando a palavra acordo, em regra, é bilateral. Tem que ter uma anuência de ambos os lados, tá? Isso aí nós estamos notando em todos os esportes, tá? Porque quando a gente fala desse nível do topo de cada categoria, a remuneração é variável, conforme se consiga as metas, se vai atingir um play. No caso de uma NBA, por exemplo, de jogadores da NBA, eles também estão discutindo, porque a remuneração, existe uma soma, tá? Caso atinja o playoff, caso consiga atingir as finais, se for campeão, a remuneração muda. Então, os sindicatos, o representante de cada categoria, eles estão conseguindo chegar... Então, quando fala em acordo, existe uma anuência bilateral, chegar num acordo para isso, para que... Não, os problemas são os clubes que estão devendo salário 2, 3 meses e querem reduzir salário. Pois é. Fica complicado. Enquanto falamos de bônus, está tudo ok, né? Doutor, e nessa época de estado de calamidade, as pessoas podem perder os seus bens nesse momento de calamidade? Tipo, o presidente ou o governo requisitar o bem da pessoa para servir à utilidade pública? Tá, bacana essa pergunta, porque quando a gente fala de calamidade, quando a gente chega nesse estágio, o que acontece? É uma diminuição significativa em termos de burocracia. Tá. Seja com teto de gastos, com liberação de verbas. Então, existe uma série de manobras que agilizam as medidas. Basicamente é isso. O que muda nesse estado? Decretou estado de calamidade. O que se muda? É isso. É uma facilidade em termos de burocracia. Não pode, fatalmente, o governo vir até sua casa e falar: Michele, você está fora da sua casa. Isso teria que ser fundamentado, se fosse uma região estratégica, ou oposto, no caso de um desmoronamento, uma região que estivesse em risco. Pode ficar tranquilo que isso não é o nosso... Você não vai perder o seu bem. Não, mas é porque aconteceu com hotéis, né? Sim. Parece que tem com hotéis, que o governo falou que ia pegar hotéis e tudo, mas não aqui no Brasil, né? Em outros lugares. Para a utilização do espaço. Isso. Né? Então, tem que ter um interesse público, uma dificuldade. Supremacia do interesse público. Isso. Muito bem. Meu tema Doutor Lucas, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Mais uma vez. Pelas suas muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Bom, doutor. Muito obrigado, doutor Lucas. Olha, e o nosso Telão da Saúde, a gente retoma agora como que está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e na capital. Celso. Isso aí. No total, são 13.717 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 667 mortes no Brasil. A taxa de letalidade está em 4,9%. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 5.682 casos e 371 mortes. Na capital, são 4.258 notificações e 296 óbitos. Com isso, a cidade de São Paulo registrou hoje recorde de mortes por coronavírus e uma média de 3 confirmações da doença por hora no país. São mais de 100 mortes em um dia. Até ontem eram 553 mortes no Brasil, sendo 304 óbitos no estado de São Paulo e 244 na capital paulista. O número de registros da doença também cresceu. Foram notificados mais de 1.600 casos no país de ontem para hoje. O nosso plantão da saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Isso aí. E por tudo que nós já ouvimos aqui, o melhor tratamento é: fique em casa. Até amanhã. Tchau. Uma boa noite para você. Boa noite.